Olá, meus amados, sejam bem-vindos a mais um encontro de catequese em casa e com a família. Olá, tudo bem? Então, E no Evangelho de Mateus 13, 24 segue, hoje vamos continuar a falar sobre o reino de Deus em nossas vidas. Então, como já tinha dito nos outros vídeos, vamos continuar conhecendo um pouco mais sobre a pastoral do dízimo. Fiquem de olho no WhatsApp, que vamos enviar as atividades dessa semana. Avisem aquele coleguinha que ainda não sabe que a gente está fazendo os encontros aqui pelo canal. Fiquem atentos. Então, vamos ao encontro? Olá, catequizandos! Hoje o nosso evangelho é Mateus, capítulo 13, versículo de 24 ao 30. O trigo e o joio. Jesus lhe contou outra parábola. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram até ele e perguntaram: O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, como é que tem joio? Ele respondeu: Um inimigo é que fez isso. Os servos lhe perguntaram: Quer que vamos arrancá-lo? Ele disse: Não, porque ao arrancar o joio, vocês poderiam arrancar também o trigo com ele. Deixe os dois crescerem juntos, até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arranque primeiro o joio e amarre em feixes para serem queimados. Depois recolham o trigo em meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá! Então, hoje nós vamos meditar no Evangelho de Mateus, de 13, 24 a 43. E esse Evangelho hoje nos apresenta uma série de parábolas, E eu queria perguntar a vocês, e também explicar, o que é uma parábola, Vocês sabem o que é uma parábola? Parábolas são imagens, são histórias, analogias, comparações. E Jesus, ele usa muito, esse recurso, usa muito nos seus ensinamentos essa linguagem parabólica. Porque essa linguagem é rica, expressiva, questionante, A parábola faz a pessoa pensar e a procurar a verdade que está escondida atrás daquela história, Então, hoje nos são apresentadas 3 parábolas. A do joio e do trigo, a do grão de semente da mostarda e também a do fermento que leveda toda a massa. Então, a primeira parábola, então, é a do joio e a do trigo, onde há um senhor, que semeia boa semente. Há um inimigo, que semeia o joio. Servos dedicados, preocupados com o futuro da colheita. Um campo, onde essa semente é semeada. Nessa parábola, Jesus vem nos dar uma lição sobre a lógica de Deus, que não é uma lógica humana, que não é a nossa lógica, que também não é uma lógica de destruição, de segregação, de exclusão, mas é uma lógica de amor, de misericórdia, de tolerância. É uma lógica de um Deus paciente, lento para a ira e rico em perdoar, em rico em misericórdia. Ele tem um plano de salvação para todos os homens, Ele oferece esse plano de salvação para todos os homens, tanto os bons como os maus. Porque também não é difícil, não é fácil separar, os bons e os maus, porque na nossa vida, no nosso coração, essas duas realidades existem ao mesmo tempo, O bom, a bondade e a maldade. São Paulo já vai nos dizer que eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero,
Então, nessa parábola tem um Senhor, né? E o Senhor dessa parábola é esse Deus paciente, que dá aos homens todas as oportunidades de salvação, que não quer a morte do pecador, mas quer que ele se converta e viva, né? Há também esses servos, né, com esse excesso de zelo, que são os crentes de hoje, os anunciadores, os trabalhadores daquele campo do Senhor, né? Rígidos, incapazes de olhar no mundo e o coração dos homens com a bondade, a serenidade e a paciência de Deus, né? E esse campo que é o mundo, né? E a história, onde existe ao mesmo tempo o trigo, que são os sinais de esperança, de vida, de amor, né? E o joio, que são esses sinais de morte, de tristeza, de opressão, de escravidão do homem como um todo. E Jesus nos garante que na lógica de Deus, o joio e o trigo podem crescer juntos. Isso nos indica que Deus tem paciência conosco, que Ele não tem pressa para castigar, que Ele não está ali na esquina, não está ali pronto para mandar aquele raio em cima de você quando você peca, quando eu peco, né? Quando a gente comete aquele pecado que só Ele sabe, né? Que ninguém sabe. Tem pecados que ninguém sabe. Só Deus é que sabe, é que vê. Então Ele não está pronto só para mandar aquele raio, né? E acabar com a nossa vida. Mas Ele é esse Deus que não tem pressa, que está disposto a esperar, que nos dá todo o tempo do mundo para a gente se emendar, para a gente se consertar, tomar vergonha na cara e voltar para os braços dele, né? Ele não tem pressa de castigar. Mas que a gente também não perca, né, de vista a justiça de Deus. Que, né, como tem aquele velho ditado que tarda, mas não falha, né? Porque é a justiça de Deus que dá a cada um conforme as suas ações, né? No dia do juízo, os bons receberão a recompensa e os maus receberão o castigo. Mas só cabe a Deus julgar, né? Não cabe a nós sermos juízes de ninguém, nem de nós mesmos, nem dos outros. Só cabe a Deus julgar. E também o evangelho deste domingo nos propõe ainda mais duas parábolas, né? Estão lembrados? A parábola do grão de mostarda e do fermento, né? O grão de mostarda, que é uma sementezinha pequenininha, que quase a gente não vê, né? Que dá uma árvore grande, significativamente grande. E o fermento, que é uma coisa significante, um pozinho, né? Que quase ninguém vê, né? Mas que tem uma capacidade grande de levedar uma enorme quantidade de massa, né? Então é comparado com o reino, com a palavra de Deus, que tem inícios modestos, que quase ninguém vê. Porque quando a gente lança a palavra ao coração de uma pessoa, a gente não vê a fé crescendo, não é isso? A gente não vê as catequizandos. A gente tá todo sábado lá, e também agora aqui, né, de online, lançando a semente, mas a gente não vê, não sabe o que é que está acontecendo, não sabe como essa semente, como esse fermento está germinando nos corações. A gente não está vendo, né? Mas a gente não vê essa fé crescendo dentro das pessoas, mas Deus vê, né? E quem acreditava, né, que na mensagem de um carpinteiro de Nazaré, de um João Ninguém, né, pudesse surgir uma proposta de vida capaz de fermentar o mundo e a história? Quem imaginava, né? Capaz de fermentar o mundo e a história, de mudar a história, né? Pela sua doação, pela sua morte de cruz. Nós temos vida nova, né? Nós temos uma nova vida, uma nova realidade. Ninguém, né, vai receber esse castigo de Deus. Aquele que se achegar a Jesus Cristo, aquele que reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aquele que aceitar Jesus como Senhor de sua vida, não vai receber esse castigo horroroso, né? Como diz lá no Evangelho, que no dia da colheita
Os ceifadores vão, né, arrancar o joio e o trigo ao mesmo tempo, né? O trigo vai ser recolhido no celeiro e o joio vai jogar aonde? No fogo para queimar, né? Então, no nosso tempo, é difícil acreditar que o reino de Deus está crescendo no mundo, né? É difícil perceber essa semente crescendo, esse fermento levedando a massa, quando vemos multiplicar tantas injustiças, tanta violência, o comodismo, o materialismo, as futilidades, as pessoas que não querem saber de Deus, que não querem saber das coisas de Deus. É muito difícil a gente ver, né? Perceber o reino de Deus crescendo. Mas a palavra de Deus nos convida hoje a não perder a confiança, o ânimo, a esperança, né? E a ver que, apesar das aparências, o dinamismo do reino está presente positivamente na história e na vida dos homens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe, Maria Santíssima. Olá, queridos irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus, o amor de nossa Mãe Maria Santíssima estejam com vocês. Me chamo Leocenildes, sou catequista aqui da Paróquia do Divino Espírito Santo e hoje a gente vai continuar a falar sobre o dízimo, que é o nosso tema do mês, né? Então, quando a gente fala de dízimo, a gente não está falando apenas de dinheiro, né? Antes, a gente deve entender que o dízimo, ele é uma parte, né, importante na evangelização, ou seja, é importante para que o amor de Deus chegue aos irmãos, né? Ele é fruto desse meio de evangelização, né? E a graça de Deus, ela não tem preço, não são coisas que são pagáveis, como a gente vai falar mais na frente. Quando a gente vai na nossa palavra, na nossa Bíblia, lá em Malaquias 3, versículo 10, a gente vai ver o Senhor falar pra gente, fazer um convite, fazei a experiência. Diz o Senhor dos Exércitos, e vereis se não vos abro os reservatórios do céu e se não derrama minha bênção sobre vós, muito além do necessário. Olha o convite que o Senhor faz para nós, fazei a experiência. Então, o dízimo ele é uma experiência de amor. Deus cumpre na íntegra todas as suas promessas e é o que consta, né, na Santa Palavra, na Sagrada Escritura. E a prática da partilha é sim uma fonte de bênçãos divina, né? Quando Deus chama a gente, a experiência, né, da partilha não é apenas, como eu estava falando, uma proposta de barganha. Não é como a gente ir no mercado e pagar para pegar algo. Não, não é assim com Deus. Ah, Deus, eu vou pagar e vou passar nessa prova. Se eu te pagar, eu vou achar emprego. Se eu te pagar, meus pais não vão mais brigar em casa, né? Não é isso, não é assim. Porque a misericórdia de Deus, ela não tem limites, ela é infinita. Então, Deus é sempre sensível a tudo que a gente está vivendo. Todos os nossos problemas, Deus vivencia, né, no coração do Senhor. Ele é muito sensível, né? Ele vê tudo que a gente passa. E a gente não paga por isso. Isso não tem preço, né? O nome de Deus é misericórdia. E ele nos ensina, né, que contribuir, né, que partilhar é também demonstrar amor, né? Contribuir com o dízimo não é tão pouco fazer uma compra da sua vaga no céu. Já pensou? Não, não é isso. De fato, a gente tem que percorrer essa jornada com o próprio Deus e é preciso que a gente entenda algumas coisas, né? De fazer essa experiência. E isso me vem uma história, né, do cego Bartimeu. A gente pode ver isso na história dele. O cego Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando ele soube, estava lá pedindo esmola, né? Soube que Jesus de Nazaré estaria passando. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E aí o povo começou a repreender ele: cala essa boca, tá fazendo barulho. Mas aí ele insistiu: Jesus, filho de Davi, né? Tem piedade de mim. E aí Jesus o chama, né? Jesus chama ele. E ele vai até o encontro de Jesus. Num salto, ele deixa o chão, larga o manto dele lá, que ele não era besta, né? E aí o Senhor pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele, né, pergunta para o Senhor: que eu veja, Senhor. E Jesus dirá:
vai, tua fé te salvou. E Bartimeu agora curado, segue Jesus. A gente pode pensar uma coisa, né? Que a decisão partiu de Bartimeu. Então a gente pode pensar que foi uma escolha de Bartimeu. Jesus não impôs que ele fosse até ele, né? Assim é nosso dízimo. Deus não impõe que a gente devolve o dízimo. É uma escolha nossa, do nosso coração. Então, mas por que a gente pode ver, né? Que Jesus não foi ao encontro dele. Aí você pode pensar assim, poxa, por que Jesus não foi ao encontro de Bartimeu? Por que Jesus deixou Bartimeu vir, um cego levantar, né? Não, vamos pensar melhor um pouquinho, vamos entender a palavra que o Senhor quer dizer pra gente. Mas tudo isso era para que fosse essa decisão do coração de Bartimeu, né? Para que Bartimeu fosse livre em decidir ou não ir ao encontro de Deus. Então Bartimeu enxergou com o olho da fé. Até os próprios discípulos tiveram dificuldade de compreender isso, mas Bartimeu conseguiu enxergar com os olhos da fé, né? E para que as outras pessoas que mandou Bartimeu calar a boca também vissem se levantar e ir até Jesus e ver tudo o que aconteceu e ver esse milagre que aconteceu e elas pudessem também ser tocadas, né? Porque o testemunho da nossa vida toca na vida dos outros irmãos também. Mas Bartimeu deixou cair uma coisa, não foi? O manto. E nisso a gente pode aprender, né? Que a gente tem que abandonar as nossas coisas. Para poder a gente ter um encontro com Deus, a gente tem que se abandonar. Mas outra coisa que a gente pode pensar, por que Bartimeu não pediu para Jesus dar não sei quantas esmolas para ele? Por que Bartimeu não pediu para que Deus colocasse uma pessoa para cuidar dele, né? Por que Bartimeu, né? Além disso, ele não pediu outras coisas, mas ele pediu o quê? Que eu veja, né? Esse foi o pedido do coração de Bartimeu, que eu veja. E aí, o que é que Jesus faz? Vai, tua fé te salvou. Por que ele não disse sua fé te curou? Quem busca a salvação carrega consigo, né? O projeto para além da vida. Então, o que Jesus deu a Bartimeu não tem preço, foi a salvação para além dessa vida. Não somente em coisas materiais. E às vezes a gente se pega em tantas coisas, no nosso jogo, no nosso celular, né, naquele lanche que a gente quer comer, e esquece de agradecer, de ter um coração grato a esse Deus que nos faz uma promessa, que nos dá bênçãos para além dessa vida, né? Para o céu. E o dízimo, a gente pode ver o dízimo nessa história quando Bartimeu, por ter um coração abandonado, sedento, com sede, querendo mais de Jesus, querendo Deus, tendo essa fé, ele se desapegou do manto, se levantou, deixou tudo para trás e foi ao encontro de Jesus, né? A gente não deve se tornar dizimista para ser convencidos somente para porque a igreja precisa de flores. Não é isso. A gente se torna dizimista por ter um coração grato, um coração tão grato que a gente se incomoda em devolver para Deus um pouco. E olha o que a igreja nos convida a devolver um pouco. A igreja não estabelece mais, hoje em dia, a igreja sendo tão mãe da gente, estabelece aquilo que você possa devolver. Aquilo que está no seu coração, que está ao seu alcance, possa ser devolvido para manter as obras de evangelização, né? E a gente pode se ver, né? E pedir para que Deus fale ao nosso coração. E ele pergunte para a gente, né? O que queres que eu faça? E a gente possa responder, né? Com fé. Possa responder, né? Com fé, assim como Bartimeu respondeu. Deus nos chama e nos pergunta, né? E assim a gente possa ser capazes de dar essa resposta firme e forte para ele. E a gente não deixe, né? Não deixe que nosso coração fique repleto de coisas externas, né? Mas que a gente deixe que Deus polveie nosso coração para que ele faça morada em nossa vida, né? Se assim a gente entender o coração desse menino que ofereceu o seu tudo para todo e poderoso para alimentar a todos nós, que a gente também possa ser assim, né? Entregar o nosso coração e fazer essa experiência, né? Que fica mais fácil de entender o amor de Deus. Fazer tudo o que ele vos disser, assim como também falou a Virgem Maria. Fazer tudo o que eles vos disser. E a gente possa devolver com carinho e gratidão o nosso dízimo, né?
É você que decide ser dizimista e com quanto você vai contribuir. É você também tem que devolver, né? Uma coisa importante antes da gente encerrar. Devolver o seu tempo, seu talento, né? E o tesouro. O dízimo é composto por esses 3 T's: tempo, talento e tesouro. Se você está em casa, pô, Deus te deu 24 horas, vamos devolver nosso tempo a Deus? Através da oração em casa, através de orar por alguém, de dedicar nosso tempo a cuidar do nosso irmão, a perguntar como ele está, a evangelizar, a levar a palavra de Deus, a servir na igreja, né? Quando alguém precisar de algo. Tantas pastorais precisam de ajuda, a nossa igreja tem tantos movimentos e pastorais, né? Quando isso voltar, que a gente poder voltar à nossa normalidade, né? De estarmos presentes fisicamente lá, a gente pode ajudar a arrumar a igreja, né? Pode ajudar fazendo a leitura, participando da liturgia, pode ajudar na catequese. Deus nos chama a devolver nosso tempo e o nosso talento também. Se você pode cantar, se você sabe dançar, por que não dança para o Senhor, louvar o Senhor? Ah, você tocar um violão, vamos tocar o violão. Isso também é devolver o nosso talento para Deus, certo? Louvado seja o nome do Senhor, que você seja tocado, né? E você possa estar devolvendo seu talento, seu tesouro e o seu tempo para esse Deus que tanto faz por nós com a misericórdia infinita todos os dias de nossa vida. Oremos, que a semente plantada em nosso coração seja fértil e produza trigo de boa qualidade, e que sejamos vigilantes e orantes, para que o maligno não semeie discórdia no seio da nossa família, por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso e Amoroso, pela intercessão da Sagrada Família e de Nossa Senhora, Mãe Rainha, rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.